Por que você come o que come? Se eu fizer essa pergunta para cada um que está aqui, alguns responderão que não comem carne porque são vegetarianos, uns que escolhem a comida simplesmente pela praticidade, alguns dirão que evitam comer glúten por intolerância e certamente outros dirão que nunca sequer tinham parado para pensar nisso. Bom, eu penso muito em comida. Eu nasci numa família de Paranaguá, uma cidade histórica aqui do litoral do Paraná, em que a alimentação era assunto sério. Uma família repleta de cozinheiras de mãos cheias, daquelas que, quando reunidas, já almoçam pensando no cardápio da janta. Eu passei boa parte da minha infância por lá, por isso muitas de minhas memórias de criança têm sabor. E até naquelas memórias que nos são contadas, porque éramos pequenos demais para lembrar, tem comida. Uma das histórias que eu mais ouvi na vida conta que, quando eu ainda era muito bebê, meu bisavô me preparava pirão de peixe e antes de me alimentar, ele inspecionava cada colherada com uma lupa, a caça de eventuais espinhos. Eu cresci, as idas a Paranaguá se tornaram menos frequentes, mas com certeza foi por muito disso que eu me tornei cozinheira. E mesmo tendo trabalhado em vários restaurantes, foi como cientista social que eu comecei a aprender a ver o alimento, não só como um ingrediente ou um amontoado de nutrientes e calorias, mas sim como uma maneira de olhar para o mundo. Comer é uma coisa complexa. Nós somos uma espécie onívora que compartilha a necessidade de se alimentar para sobreviver. Mas nem tudo que é potencialmente nutritivo em nosso entorno, nós consideramos comida. Eu comecei perguntando as razões de comermos o que comemos, porque escolhas que pensamos serem só individuais, na verdade, refletem a dimensão coletiva. A comida fala de nossos afetos, memórias, identidade, mas também de questões políticas, econômicas, históricas e por aí vai. Como escreveu Levi-Strauss, um antropólogo, a comida de uma sociedade é como sua linguagem. E na nossa sociedade, que histórias conta essa linguagem? Se a filósofa Angela Davis escreveu que o modo com o qual nos relacionamos com a comida demonstra que a mercantilização se tornou a principal maneira pela qual percebemos o mundo nos dias de hoje, em alguma medida é porque somos herdeiros de uma tradição de pensamento ocidental, patriarcal, moderna e racional, que nos faz crer que, como seres detentores de cultura, seres que cozinham, estamos separados da natureza e, mais do que isso, a dominamos. Só que essa história cobra o seu preço, e a crise ambiental escancara a insustentabilidade desse nosso jeito de viver e comer. Talvez as transformações que o mundo pede passem justamente por uma desmercantilização da nossa percepção, a começar sobre aquilo que está no nosso prato todos os dias. Eu vou ilustrar esse argumento contando uma história sobre o milho. E quando eu falo do cereal, talvez a primeira imagem que venha a vocês seja de uma espiga como essa, amarela, com seus grãozinhos alinhados e uniformes. Mas há uns bons milênios, o milho mais se parecia com esse, denominado tunicado, por ter cada uma de suas sementes envolta numa túnica de palha. Foi a ação humana de manuseio e seleção empreendida pelos povos originários do território que hoje chamamos América, que possibilitou o cultivo do cereal ao longo de todo o continente e também a existência de variedades tão diferentes do milho. Hoje, a arqueologia nos mostra evidências do cultivo do cereal no norte da América há cerca de 9.000 anos e na região amazônica há cerca de 6.000 anos. Essa dedicação dos nossos ancestrais Homo sapiens ao que hoje chamamos de agricultura é conhecida como Revolução Neolítica. E a gente aprende lá na escola que foi com esse advento da dominação, da domesticação de espécies agrícolas que nós evoluímos. Tem até uma frase que diz que toda grande civilização se fez a partir do cultivo de um grão. Eu me incomodo muito com essa história de dominação do homem com H maiúsculo e não creio que a existência de todos os seres viventes do planeta caiba nessa única narrativa universal que conta da vitória da cultura sobre a natureza. E a esse respeito, a disseminação do milho oferece elementos muito interessantes. Primeiro que o milho, diferente de outras espécies, não se multiplica espontaneamente. Não existem milharais naturais por aí. É necessária a ação humana de selecionar as espigas, secar as sementes e replantá-las. E foram esses milênios de técnicas originárias acumuladas que permitiram que o cereal fosse levado do continente americano por rotas comerciais portuguesas lá nas primeiras décadas do século XVI, espalhando-se pelo mundo até se transformar na base de boa parte da nossa alimentação nos dias de hoje, literalmente. E eu sei que essa história pode até parecer um grande caso de sucesso da cultura sobre a natureza. Afinal, nós domesticamos uma espécie agrícola em prol do nosso apetite. Mas eu aprendi a olhar para essa história de um outro ângulo há alguns anos, quando eu voltei para Paranaguá para fazer meu trabalho de pesquisa do mestrado. Como o mapa mostra, eu voltei para perto do gigante porto da cidade, onde meu avô trabalhou a vida toda. Esse pedaço de terra verde ali é uma ilha, praticamente inteira demarcada como terra indígena,
onde há 2 tecoá, 2 aldeias do povo Imbiá-Guarani. E eu fui para uma delas, onde há a preservação de uma variedade de milho muito especial, o Avatietê. Além de ser central na culinária, o Avati é protagonista na agricultura e nas celebrações. As mulheres guarani preparam a comida feita desse milho, guardam as espigas a cada colheita e vão trocando-as e transmitindo-as de geração em geração. A história que as Imbiá contam sobre esse cultivo o entrelaça à sua própria existência. E quem vê a pouca extensão dos cultivos que eles mantêm na atualidade, logo entende que não se trata de uma questão só de subsistência, mas sim de resistência. Afinal, nós estamos bem distantes do ciclo colonial da cana-de-açúcar, mas é para onde remontam as raízes do atual sistema de monoculturas. A divisão do território em grandes latifúndios, o cultivo extenso de uma única espécie e a produção em prol da produtividade preferem sementes padronizadas e lucrativas ante a diversidade das sementes tradicionais. Vocês sabiam que só no germoplasma da Embrapa existem cerca de 4.000 variedades de milho crioulo? Quando se trata do manejo de uma espécie, o que se busca é sempre algum aprimoramento, mas existem tecnologias baseadas em multidiversidade e comunidade, como a dos povos originários, e tecnologias que simplesmente buscam lucro. E foi o que aconteceu com o milho, mercantilizado ao extremo e transformado em commodity nas últimas décadas do século XX, a partir de quando o cultivo começou a crescer exponencialmente, até chegarmos na impressionante estimativa de mais de 105 milhões de toneladas só na safra brasileira de 2020 e 2021. Aliás, a safra total de alimentos cultivados no nosso país nesse período deve chegar perto das 269 milhões de toneladas. É um recorde. E outros números impressionantes, exorbitantes, que o nosso país apresenta nesse mesmo período, infelizmente, são os crescentes índices de fome e insegurança alimentar. Como é possível, nesse cenário, celebrar cifras de exportação? Hoje, a fome não é uma questão de falta de comida, mas talvez seja fruto direto da nossa percepção mercantilizada de mundo, da qual Angela Davis falava. E essa é só uma dimensão do problema. Para outra dimensão, nós podemos olhar nos perguntando, afinal, para onde vai tanto milho? Bom, eu arrisco dizer que é praticamente impossível que algum de vocês não tenha consumido milho no dia de hoje. Talvez não diretamente, mas saibam que mais da metade da colheita vira ração para a produção animal e, na indústria alimentícia, o que sobra desse milho vai no macarrão instantâneo, na salsicha, no sorvete, na bala de goma, na cerveja, no refrigerante e também em adesivos, cosméticos, medicamentos, tecidos e muito mais. Comer tanto milho assim, dessa forma, implica em comer menos diversidade. E não é à toa que hoje dê para contar nos dedos de uma mão as espécies que são base da alimentação do mundo todo. Será que deveríamos mesmo estar celebrando a vitória da cultura sobre a natureza? Se eu comecei falando que os alimentos carregam histórias, a história que essa forma de consumir milho conta evidencia a perda de diversidade, a perda de vida que o nosso modo de comer alimenta. O que o contraste dessa imagem mostra é que na contramão das práticas monótonas estão as tecnologias dos povos originários. Existem muitos estudos e pesquisas que constatam a importância das técnicas de manejo empregadas por essas populações na preservação da biodiversidade, nas quais a ação das mulheres é fundamental. E é mais do que preservar. Essas pesquisas mostram até a ação originária na criação de florestas, como é o caso das matas de araucária, que nos cercam aqui em Curitiba, todos os anos nos alimentam com pinhões e que foram cultivadas pelos povos Caingangue há mais de um milênio. Eu cresci em Paranaguá sem saber da origem indígena da cidade, muito menos dessa influência naquela comida de que me lembro tanto. Sem saber que a poucos metros daquele porto gigantesco em que meu avô trabalhava, cresciam os pés de milho guarani. Em campo, vendo os enormes navios passando sem cessar, carregando as toneladas de grãos dessas safras recordistas, eu aprendi que o alimento também mostra mundos em disputa. Um é o nosso, o mundo do progresso, da dominação humana, em que a comida virou mercadoria, item de fábrica, padronizado e descartável. O outro é um mundo em que a comida carrega o vínculo com o território, com a vida não humana, com os que vieram e com os que virão. Nas palavras do Ailton Krenak, um pensador e líder indígena, esse nosso mundo nega as formas plurais de vida e suprime a diversidade, impondo um mesmo cardápio para todos, à base de violência e destruição, que se refletem no nosso prato. Não é possível seguir agindo como se esses fossem problemas distantes, que não nos afetam. A filósofa Vandana Shiva também nos alerta que um dos reflexos desse modo mercantilizado de vida é o empobrecimento das nossas imaginações, encabrestadas por uma monocultura das mentes.
Transformar radicalmente o nosso sistema agroalimentar é transformar radicalmente o mundo. E o que a história do milho conta é que há muitas boas respostas nas tecnologias ancestrais. Nessas vozes que nos anunciam um outro mundo, que não é esse da mercantilização. Esse nosso mundo das monoculturas do pensar, do viver e do comer. E, como bem escreveu o Eduardo Galeano, soam como futuras essas vozes ancestrais. E eu só espero que ainda tenhamos tempo de escutá-las. Obrigada.